Olá, queridos alunos, professor Juscelio, chegando para mais uma aula de matemática. E hoje nós iremos falar um pouco, fazer um raio-x sobre números inteiros. Esse conjunto numérico que tão importante é para a minha caminhada matemática. Então, o que são os números inteiros? São os números positivos e os números negativos. Lembrando que eles são infinitos, tanto no sentido positivo, quanto infinitos no sentido negativo. Aqui nós temos uma frase que expressa um número inteiro. João marcou mais 7 pontos. É um exemplo de como esses números podem nos apresentar em uma situação prática. Continuando. Nós temos uma tabela muito importante sobre os jogos de sinais, que diz o seguinte: mais com mais é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. Menos com mais é igual a menos. E menos com menos é igual a mais. Essa tabela é muito importante para possíveis cálculos que eu efetue usando esses números. Uma maneira bem simples de aprender é: quando os sinais são iguais, é positivo. Quando os sinais são iguais, é positivo. Quando os sinais são diferentes, é negativo. Quando os sinais são diferentes, é negativo. É uma outra maneira de aprender essa tabelinha. Continuando. Nas operações, nesse caso eu vou falar de adição e subtração. Existem duas regras: quando os sinais forem iguais e quando os sinais forem diferentes. Quando os sinais forem iguais, a regra diz o seguinte: soma-se e mantém o sinal. Eu tinha menos 8 e menos 7. 8 mais 7, 15. Soma-se e repete o sinal, menos 15. Compreendido? Quando os sinais forem diferentes, o que é que diz a regra? Subtrai e aplica o sinal do número de maior valor. Por exemplo, eu tinha menos 20 mais 4. Subtrai. 20 menos 4, 16. O maior estava negativo, migrou o sinal. Menos 16. Compreendido? Continuando. Quando eu for falar de multiplicação, o que é que diz a regra? Multiplica-se e faz jogo de sinais. Jogo de sinais é aquela tabelinha. Então, aqui eu tinha 7 vezes 11. 7 vezes 11 dá 77. Faz jogo de sinal. Menos com mais é menos. Então, menos 77. Tranquilo? Quando eu falo de divisão, o que é que diz a regra? Divide-se, faz jogo de sinais. Jogo de sinais é a tabelinha. Então, eu tenho um exemplo: 35 dividido por 7. 35 dividido por 7 é 5. Menos com mais é menos. Menos 5. Então, observe que a multiplicação e a divisão, as regras são as mesmas. Multiplica, faz jogo de sinal. Divide, faz jogo de sinal. Ok? Continuando. Quando eu falo de potenciação, o que é que diz a regra? Aplica-se a potência. Primeiro eu calculo a potência, mas tem uma observação muito importante, uma regra, que diz o seguinte: quando o número for negativo e o expoente for um par, o resultado será positivo. Então, se o número for negativo, mas o expoente for 2, 4, 6, for um número par, o resultado será positivo. 7 ao quadrado. Quadrado é 2 vezes. 7 vezes 7, 49. Tranquilo. Menos 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Observe que o número estava negativo, mas o expoente era par. Então, quando eu fizer menos com menos, vai dar mais 49. São duas abordagens diferentes, mas que dão o mesmo resultado, devido a esta regra. Menos 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2.
3 vezes, que vai dar igual a menos 8. Ó, número negativo, mas o expoente é ímpar. Não se aplica nessa regra. Então, continua negativo. Ok? Continuando, chegamos às raízes. Quando eu for calcular a raiz, se o número for positivo, a raiz de 81 é 9. A raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 vai dar igual a 225. Eu posso fazer por tentativas e também posso usar a fatoração. É outra saída. Agora, quando uma raiz for negativa, é impossível em Z. Impossível em Z. Eu não posso calcular uma raiz de número negativo. Então, a minha pergunta, eu posso calcular a raiz de menos 64? Não, é impossível em Z. Muito bem. Depois da gente fazer um raio-x geral, nós iremos aplicar o que a gente reviu em um cálculo. Lembrando que eu faço primeiro a minha raiz e a minha potência. Raiz de 16 é 4 vezes 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Número negativo de expoente ímpar permanece negativo. Mais, vou resolver o parêntese, subtrai e dá o sinal do maior. 12 menos 4 vai sobrar 8. Subtrai e aplica o sinal do maior, menos 8. Faz primeiro a multiplicação. 27 vezes 4. 4 vezes 7, 28, eleva 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Então, vai dar 108. Mais com menos, menos 108. Mais com menos, menos 8. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 108 mais 8 vai dar 116. Esse é o resultado da minha expressão. Para finalizar, vamos aplicar situações em uma situação prática envolvendo números inteiros. Observe a variação de temperatura de uma cidade. No primeiro dia foi mais 12 graus, segundo dia 0 grau, terceiro dia menos 2 graus, quarto dia menos 8 graus. Vem a pergunta final. Qual a média de temperatura da cidade nesse período? Média significa o quê? Uma soma e uma divisão pela quantidade de dias, nesse caso. Então, eu vou somar mais 12, mais 0, mais menos 2, mais menos 8. Então, vamos lá. Mais 12, mais 0, mais com menos, menos 2, mais com menos, menos 8. Faz primeiro de sinais iguais. 12 mais 0 vai dar 12. Os sinais iguais, menos 2 e menos 8 vai dar menos 10. Subtrai e dá o sinal do maior. 12 menos 10 vai dar mais 2. Certo? Qual é a média? Eu somei e divido pela quantidade de dias que eu somei. Quantos dias eu somei? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser menos 2, desculpa, mais 2, dividido por 4. Então, vai ficar mais 2 dividido para 4. Então, 2 dividido para 4. 2 não dá, coloco o 0 e a vírgula. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. 0,5. Ou seja, meio grau. 0,5 graus Celsius. Nesse caso, positivo. Essa foi a média nesses 4 dias. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre números inteiros. Até o nosso próximo encontro.